Nós estamos aqui na aula de revisão de Geografia 1 e Geografia 2 com o pessoal do segundo ano de edificações do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. E a aula vai ser uma revisão conforme a demanda por esclarecimento de dúvidas dos temas que a gente viu nessas duas disciplinas nas últimas aulas. Então, a gente está começando aqui com Geografia 1 e os temas estão relacionados a clima. Então, eu estou perguntando aqui para o pessoal se tem alguma dúvida a respeito disso. Eu acabei de lembrá-los da primeira aula de clima, foram 3 aulas. Tem alguma dúvida? Vamos ver. A Kainara disse que tem muito tempo que ela não lembra. Jennifer, quer falar alguma coisa? Camila? Nada específico com relação à primeira, não. E Kainara, quer que eu dê uma passada, então, geral? Elba, Gabriel, ai, que delícia vocês abrindo as câmeras. Acho que seria bom, porque eu realmente nem lembro se teve alguma dúvida. Então, eu vou dar uma passadinha nisso. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui. E aí, Pedro? E aí, já está aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Sim, tá sim. Que delícia ver vocês. Eu vi só um pouquinho, mas depois quero ver de novo, hein? Vamos ver, de modo geral, a primeira aula de clima. Então, nós vimos a atmosfera, que ela tem uma estrutura, né? E essa estrutura é dada de acordo com as características físico-químicas, né? De cada estrato. Ou seja, ela é dividida em 5 camadas. A mais próxima de nós é a troposfera, que vai até 20 quilômetros de altitude, ou seja, a partir do solo no Equador. Ela pode ser espessa até 10 quilômetros, então varia aí essa camada, né? A espessura dela. Então, é a camada que, com certeza, a gente conhece mais, né? Todas as montanhas do planeta estão nessa camada, né? As aeronaves usam essa camada para se deslocar. Claro que as naves espaciais vão além, né? Depois vem a estratosfera, que vai um pouco mais adiante, adentra mais o espaço sideral, que é muito importante para a gente também. Ela também é conhecida porque ela tem a camada de ozônio. Super importante porque a camada de ozônio protege a gente dos raios ultravioletas. Então, essa camada aí, ela já foi muito impactada pelo uso de clorofluorcarbonos, né? Hoje em dia ela já se reconstituiu, porque houve um controle ambiental e essa camada, então, já tem o ozônio numa quantidade que consegue proteger a gente. Daí, isso é um exemplo, né, de como, se a gente fizer realmente para que o meio ambiente se regenere, é possível, sim, que isso aconteça. Depois vem a mesosfera, que é interessante porque ela é super gelada, né? Ela tem menos 100 graus Celsius, é a camada do meio. Se vocês quiserem chutar um nome de camada da atmosfera, é só pensar em meio. Mesosfera é uma delas, ela está bem no meio, ou seja, são 5, né? Tem uma no meio. Depois vem a termosfera, que é super quente, daí que tem esse nome, né? Termo, porque lembra temperatura. Ela chega a mais de 2.000 graus Celsius. E a exosfera, exo, né? Lembra de biologia? Quando fala em exoesqueleto dos animais, que é quando tem o esqueleto do animal para fora. Então, exosfera, quando está para fora, é a mais externa. E se vocês quiserem me interromper, por favor, me interrompam me chamando, tá? Porque eu não estou vendo o chat. Depois, a composição da atmosfera. Ela tem uma matriz básica de nitrogênio e oxigênio e depois outros componentes com concentrações variáveis e muito baixas. Também é importante lembrar do vapor d'água, ou seja, a umidade da atmosfera, que também é fundamental para a nossa saúde. E a matriz básica, que é o nitrogênio e o oxigênio, ser fundamental, apesar de ela ser fundamental para a manutenção da vida, a concentração dos outros componentes variáveis também tem importância física e biológica. É a mesma coisa quando a gente pensa em solo também, né? Tem alguns componentes básicos, por exemplo, nitrogênio e oxigênio também são super importantes para as plantas nos solos, mas determinadas plantas precisam mais de algum outro elemento, por exemplo, o magnésio no solo. Então, é importante considerar esses outros elementos como fundamentais também, apesar deles estarem em concentrações muito baixas. Então, o ozônio existe em toda a atmosfera terrestre, mas a sua maior concentração está na camada de ozônio, como a gente viu. Essa camada é interessante de estudar, porque, como eu falei, ela nos protege. Ela está entre 25 e 35 quilômetros de altitude a partir da superfície terrestre,
e ela se relaciona à capacidade de absorver radiação ultravioleta que vem do Sol, UVB, que é nociva ao desenvolvimento da vida. Sem essa camada de ozônio, aumenta muito a incidência de câncer de pele, por exemplo, nos seres vivos, né? Nos anos 80, então, cientistas observaram a abertura de buracos nessa camada, ou seja, ela foi se tornando menos espessa. Então, principalmente onde? Sob a Antártica e o extremo sul da América do Sul, ou seja, próximo aqui da gente, né? Ai, que medo. E aí atribuíram o fenômeno ao uso indiscriminado de clorofluorcarbono, como eu tinha falado, CFC. Era presente principalmente nos refrigeradores, inseticidas. Aí, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, por meio do qual os países signatários se comprometeram a diminuir gradualmente o uso de CFC. Aí, em 2010, a ONU, Organização das Nações Unidas, já constatou que, através de estudos, que a camada já conseguiu se reconstituir de forma satisfatória. Elementos climáticos. Elementos básicos do que é o climatologia. Então, os climas, por exemplo, o tropical, o polar, e os tipos de tempo são coisas diferentes, porque os tipos de tempo são, por exemplo, hoje, como está o tempo aí para vocês? Aqui, por exemplo, está frio e ensolarado, tem um pouco de vento. E aí, como é que tá? Será que o ar está seco? Será que o ar está úmido? Então, é isso que diferencia o clima do tipo de tempo. Então, eu olhei aqui, ó, o dia que eu organizei essa apresentação aqui, eu coloquei como que estava em São João del Rei, foi dia 3. Aí estava um dia com previsão de mínima, nessa setinha azul, a mínima do dia todo, vai desde da 0 hora até a meia-noite. A temperatura que ia ficar mais fria naquele dia ia ser de 8 graus. E o momento que ia estar mais quente ia ter 21 graus. Colocam até probabilidade de arco-íris. Tem alguns sites que colocam até a quantidade de insetos prevista. Isso é interessante de verificar, porque tá com um surto de dengue, alguma coisa assim. Então, os tipos de tempo, eles se referem ao estado da atmosfera em um determinado horário, ou em um dia, ou uma semana, ou uma quinzena. Por exemplo, imaginem que vocês estão programando as férias. Os sites já conseguem prever com uma confiabilidade relativamente boa, né? Quando eu era da idade de vocês, não era boa a previsão. Mas hoje em dia, planejar, por exemplo, uma viagem daqui a 15 dias, você pode ter uma ideia muito boa de como vai estar o tempo para planejar as atividades, a sua mala, enfim, divulgados pelos informativos meteorológicos, né? É possível notar que os tipos de tempo, como eu estava comentando, como é que está o tempo, como está a temperatura, ele tem variáveis, né? As principais variáveis são a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, que está muito relacionada à saúde. Um ar muito seco é ruim para o nosso pulmão, para o nosso nariz, para as rinites, para as alergias. Então, o ar precisa de uma umidade relativamente boa, que é por volta de 70%. Então, prestem atenção aí quando vocês forem ver também a previsão de umidade relativa, como que vocês estão se sentindo, qual é a relação, vocês vão encontrar uma relação, principalmente quem tem alergias, né? E a precipitação, que são as chuvas, pressão atmosférica, que é a pressão mesmo que a atmosfera toda tem sobre a superfície terrestre. Então, quanto que está pesando, vamos dizer assim, né? Quanto que está forçando aquela camada sobre a superfície. Então, a gente pode imaginar assim, para medir isso, uma coluna, né? Pegar uma coluna da atmosfera e quanto que ela impõe de pressão, ou seja, de força na superfície terrestre. A velocidade e direção do vento, que tem a ver com a pressão. Imagina, se está havendo uma força de pressão, significa que o ar pode estar sendo direcionado para outra parte. E a radiação solar, que é diferente, né, em cada parte. Então, a radiação solar também, ela é diferente em cada parte da superfície terrestre, porque tem a ver com os movimentos de rotação e translação, né? E aí vamos ter diferentes radiações solares que vão influenciar a pressão atmosférica e, portanto, também a velocidade do vento, a temperatura do ar e até a umidade. Então, a temperatura, ela é a quantidade de calor na atmosfera em determinado instante resultante
da interação de superfícies com a radiação solar. Parece que é o elemento climático mais óbvio, assim como a chuva. A temperatura é uma coisa instintiva, e ela então se refere à quantidade, né? Quanto de calor, quanto de energia cinética dos átomos, quanto mais eles estão se mexendo, mais quente. E a maior parte do mundo usa a escala de graus Celsius, embora a gente tenha aí também Fahrenheit e Kelvin. A umidade relativa, então, é a quantidade de vapor d'água na atmosfera em determinado instante. Aí, quando fala em vapor d'água, não parece que está falando de alguma coisa que está fervendo, por exemplo, eu pus água para ferver no fogão, né? Aí tem o vapor. O solo fica quente, as plantas ficam quentes por causa da insolação. E aí, o que acontece? As plantas têm água, a nossa pele tem água. Às vezes eu tomo sol aqui na minha varanda, eu vejo na sombra, assim, quando eu estou tomando sol, eu vejo da minha cabeça saindo o vapor d'água, assim, vocês já viram a sombra do vapor d'água da cabeça de vocês? Não é que a gente esteja fervendo, mas é um vapor mesmo, né? Do solo, enfim. A evapotranspiração das plantas, a evaporação de toda a superfície. Então, quanto mais úmida a superfície, por exemplo, os solos também forem úmidos, né? Tiver floresta, mais vapor vai ter, mais formação de nuvem, então tá tudo interligado. Então ela é medida em porcentagem. Então a gente imagina que é possível ter um ar 100% úmido? Então, quando ele não está 100%, quantos por cento ele tem de umidade? É assim que se mede. Se você entrar numa floresta, tipo a Amazônia, o ar pode estar quase 100%, tipo 99%. Ou Serra do Mar, né, na Floresta Atlântica também. Precipitação ou pluviosidade ou chuva, ela decorre da condensação do vapor d'água e forma as nuvens. Quando a água evapora, ela tá quente, sobe a água, o ar é frio, quanto mais alto, mais frio, né? Lembra das camadas aí, né? A troposfera vai ficando cada vez mais fria. E aí o que acontece? Uma condensação, que é gelada, a nuvem é gelada, né? Então, quando elas ficam pesadas, carregadas, cheias de água, aí ocorre a precipitação da água. E pode ser até em cristais de gelo, né? Como neve e granizo, se estiver muito frio. Então, essas precipitações são medidas em milímetros. Então, o que significa isso? Você imagina, assim, que choveu em um quadrado, tá? Quantos milímetros choveu? Então, a gente faz um recorte, como eu falei lá da pressão atmosférica, a gente tem que imaginar que tem uma coluna que a gente está medindo, a precipitação é assim também. A gente imagina uma caixa, de 1 metro por 1 metro, e aí a gente vai medir quantos milímetros de chuva choveu nessa caixa. É assim que se mede, na verdade, a precipitação. Tem reservatórios, chove nesse reservatório, aí você mede quanto que choveu ali, naquele dia, tantos milímetros. Aí acumula. No dia tal choveu 2 milímetros, no outro choveu 50 milímetros, aí no outro dia choveu 10 milímetros, e aí quanto choveu no mês? Choveu a soma desses milímetros diários. E aí depois, quanto chove num ano? Quanto chove na estação chuvosa, tá? E assim vai, a gente vai vendo as relações que tem com os outros elementos climáticos, com a vegetação ou com a falta de vegetação. E aí as características das chuvas são intensidade e duração. Tem chuvas que duram vários dias, 3 dias, 2 dias, e são menos intensas ou podem ser intensas, aí causam enchentes, né? E tem chuvas que são muito rápidas e muito intensas. Isso geralmente ocorre em áreas desérticas. Os principais tipos são frontais, convectivas e orogênicas. Os oceanos, lagos, rios, que tem muita água ali para vaporizar, né? Para formar vapor d'água, para formar nuvem. E aí, essa nuvem, geralmente, se tiver um relevo mais alto no entorno, ela consegue subir esse relevo e ela vai se condensando ali no relevo mesmo, né? E aí, geralmente, chove na serra, no planalto, de entorno a esses corpos d'água. Tá? Por exemplo, aqui na Serra do Mar, do Rio de Janeiro até o sul de São Paulo, né? Na região litorânea. Então, tem bastante água ali do Oceano Atlântico, e essa água se condensa praticamente todos os dias e chove na serra, chove no litoral mesmo. E a chuva convectiva, a chuva de verão, que é decorrente da evaporação da água das superfícies, do solo, da vegetação, das cidades, né? Não só do solo
que não foi coberto, mas também solo que está exposto ou solo que tem uma vegetação das edificações. Por exemplo, na Amazônia, todo dia tem chuva, mas costumava se marcar encontros assim, as pessoas falavam, é antes ou depois da chuva que a gente vai se encontrar? Aqui no Sudeste a gente fala mais antes ou depois do almoço, alguma coisa assim. Só é uma curiosidade, né? Essa chuva convectiva, então, ela é decorrente dessa evaporação de quando o solo está mais quente, ela ocorre geralmente, que horas que ocorre chuva de verão? Geralmente é depois do almoço, no final da tarde. E a chuva frontal, que a gente sentiu agora, né? Esse frio que chegou aí, choveu, vamos dizer, precipitou neve, né? No sul do Brasil, granizo. Não sei se vocês viram alguma foto, alguma filme. Eu vi esses dias, tinha granizo do tamanho de ovo de ema, assim, ó, desse tamanho, os granizos. Então foi bem complexo, e era uma chuva frontal que veio da Antártida e encontrou aqui com essa parte mais quente, que nosso inverno é muito mais quente que o da Antártida, e aí teve esse encontro das massas quente e fria e precipitou. Elas podem durar mais. Eu, por exemplo, vi que no dia que choveu aqui, perto da minha casa, choveu da madrugada até a noite, acho que umas 20 horas direto. Às vezes pode chover uns 5 dias direto. A pressão atmosférica, eu já expliquei, né? São as densidades que a atmosfera apresenta. A gravidade atrai os elementos que compõem a atmosfera. Então, ela se caracteriza como uma força exercida verticalmente em cada ponto da superfície terrestre. E aí a gente tem as isóbaras. Não sei se vocês já viajaram, passaram de carro, por exemplo, de uma área muito baixa, por exemplo, no litoral, e pegaram uma serra, e aí tampa e destampa o ouvido. Então, você está passando por uma isóbara, né? Você está passando por diferenças de pressão atmosférica que você sente no seu corpo quando você está passando por essas diferentes altitudes. Os ventos são explicados pelas diferentes pressões. Tem ar aqui, aí tem uma pressão maior, esse ar tende a ir espalhar para outro lugar, né? Para onde? Para onde tem pressão menor. Essa área de pressão maior são chamadas de anticiclones, e as áreas de pressão menor, para onde o vento vai, são os ciclones. Hadley idealizou como que funcionam os ventos no planeta. Centros de concentração, direções. Então, os ventos, eles são chamados de constantes, periódicos e ventos locais. Os ventos locais, as brisas, o dia que está com aquele vento um pouquinho mais forte, que você escuta... são as brisas, né? As brisas marítimas, terrestres. E também o vento do Saara é interessante falar, porque ele consegue trazer areia do Saara, por causa dessas células que são relativamente constantes. O vento do Saara consegue chegar até a Amazônia e fertilizar os solos da Amazônia. O vento do Saara consegue chegar até a Itália, a Portugal, a Espanha, e sujar os vidros dos carros. Eu já morei na Itália aí por um período de alguns meses, e eu lembro disso, tinha dia que estava realmente tudo com uma areinha, assim, meio amarelinha. A incidência e absorção de radiação solar, ela é diferente em cada região aí do planeta, né? Então, na região do Equador, onde é mais quente, os raios solares são mais intensos, claro. Então, a pressão atmosférica é mais baixa, tem menos pressão, ou seja, a atmosfera também é mais expandida, né? E nos polos, onde é mais frio, a pressão atmosférica é mais alta, ou seja, a atmosfera é mais densa. É só para lembrar aqui, né, porque que tem diferenças de insolação na Terra, porque o planeta ele tem os movimentos, então ele fica de forma diferente em relação ao Sol ao longo do dia, por causa dos movimentos de rotação. Então, vai ter essa diferença de radiação ao longo do dia, de insolação, e também ao longo do ano, né? Que ele vai fazer o movimento de translação, e aí vai ter também a inclinação, que vai contribuir para essa diferenciação.
E aí, como que ficou até aqui? Ainda sobrou alguma dúvida? Não, tá dando para acompanhar bem. Acho que tá tranquilo. Essa outra parte é de latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar e correntes marítimas, que é a parte de fatores climáticos. É de boa também, assim, eu só cheguei a confundir um pouco massas de ar com correntes marítimas. Foi só isso, mas, tipo, de boa, eu acho. Latitudes. Alguém tem dúvidas sobre como a latitude interfere nos tipos climáticos, que são principalmente os climas tropicais, os climas temperados ou subtropicais e os climas frios? Alguém tem dúvida como isso interfere? Se alguém tiver Essa parte deu para entender, sim. Jóia. Altitude. A altitude, ela sempre tem um gradiente vertical e cada 100 metros que a gente sobe tem quase menos 1 grau. Isso foi um pouco confuso para fazer o questionário, mas aí depois eu consegui. Jóia. Aí tem alguma serra perto de São João del Rei? Tem Carrancas, né? Por exemplo. Tem algum lugar mais alto que Carrancas aí? Não que eu saiba e me lembre agora. Então, Carrancas, quando a gente chega na parte baixa de Carrancas, tem uma serra lá que o pessoal costuma voar de paraglider, né? De asa delta, enfim. Essa serra, ela deve ter uns 400 metros por aí, 300 metros de diferença entre a área que a gente chega ali pela rodovia para chegar em Carrancas até a parte alta de Carrancas. Então, imagina, já nisso daí já vai dar quase 2 graus de diferença. Se a gente chega ali de carro, tá, 20 graus na parte baixa, a gente vai subir a serra de carro, por exemplo, rapidinho já vai estar 18 graus, mais ou menos. Então, por isso que a gente pode ter, por exemplo, aqui perto da minha casa, tem Campos do Jordão, que é uma área que é de turismo de inverno. Então, as pessoas vão para essa área para comer fundi, né, acender lareira, né? É uma área de clima de montanha aqui no meio de um clima tropical. Maritimidade e continentalidade. Então, basicamente, é a distância de uma área em relação ao mar. Eu moro numa área continental, São José dos Campos fica a 100 quilômetros do litoral e vocês também. São João del Rei deve estar uns 400 quilômetros, no mínimo, em relação ao mar. Então, são áreas continentais. Nessas áreas, a variação da temperatura ela vai ser maior ao longo do ano. Por exemplo, essa variação aqui, ó, é parecida com o que a gente tem nos nossos municípios. Então, nos períodos de verão, geralmente a temperatura vai ser maior, tá? Aqui está invertido porque esse aqui é na Europa. Então, lá, os períodos de janeiro e dezembro são mais frios. Então, lá, por quê? Porque lá, o verão, em junho e julho. O nosso gráfico seria ao contrário. No hemisfério norte, tem essa característica aqui, tem essa variação climática, né, de temperatura. E uma aqui no hemisfério sul teria um Uzinho aqui, ou um V, tá? Na variação de temperatura. E as áreas marítimas, elas têm uma variação menor, elas estão sempre úmidas, isso contribui para que a variação de temperatura seja menor. Como eu disse, essa matéria é de boa. Massas de ar, elas ocorrem sobre os terrenos, tem origem, por exemplo, essa que a gente recebeu há poucos dias, veio lá da Antártida. As massas de ar quentes da nossa região foram para o sul e as massas do sul, lá da Antártida, vieram para o norte. Elas ficam circulando, elas podem ser frias, elas podem ser quentes, elas podem ser mais secas, elas podem ser mais úmidas. As massas de ar que se originam nas áreas mais continentais são mais secas. As correntes marítimas, elas ocorrem só na água. Então, as massas de ar ocorrem na atmosfera, as correntes marítimas ocorrem na água. Como se fossem rios dentro da água. Tem umas pequenas correntes também próximas às praias, que são locais. E tem essas correntes que são de escala planetária, ocorrem no planeta todo e elas são fixas, como são as massas de ar também. Então, sempre vem uma massa de ar fria para cá, para a região mais ao norte da Antártida. E sempre vai uma massa de ar mais quente para o sul também. Todos os elementos climáticos, eles vão se interrelacionar. Deu para entender isso? Deu para entender, sim. Eu não vou parar a apresentação, porque aí eu vou na outra. Eu quero saber se vocês querem ver o último de clima. Então, a parte das características, né? Então, as características dos tipos de clima, elas se dão pela somatória
dos tipos de tempo. Então, uma continuidade de dias quentes, dias chuvosos, que vão ocorrer em determinada área, vai se somando isso ao longo das décadas, se forma a normal climatológica, que é de 30 anos, para poder dizer, esse clima é tropical, esse clima é tropical úmido, esse clima é subtropical seco, e assim vai. A classificação mais básica seria essa de tropical, zonas temperadas e polares, divididas pelas latitudes, claro que não em linha reta. E aí depois também, climas eles recebem a influência da altitude. Então eu tenho um clima tropical, mas eu tenho tropical de altitude, que vai ser mais frio. Então vai classificando aí o tipo de clima. As correntes marítimas, elas também vão influenciar, porque se a corrente marítima for muito fria, evapora menos água, né? Quanto mais quente a corrente marítima também, formar mais nuvens que possibilitem a precipitação. O climograma, que é o que ajuda também a classificar os tipos de clima em função de como se comporta a temperatura e a quantidade de chuvas ao longo dos meses. Para entender uma normal climatológica, tem que ter 30 climogramas desses daqui, um por ano, faz uma sequência. E aí a gente vê, nossa, tá repetindo, é sempre assim. Então, esse clima, como que ele é? Ele é quente, ele é frio? Chove em que momento? Quanto ele é frio, quanto ele é quente? O climograma vai ajudar a entender isso. Não é um climograma que vai caracterizar um clima, né? A principal classificação mais conhecida é a de Köppen, que ele dividiu em categorias principais, que são clima úmido equatorial ou tropical, que é o nosso, sortudos, clima seco, clima de latitude média também, em duas partes, né? Que é o C, que é úmido com invernos suaves, a menos, ou seja, não é tão frio. E aí, o que ele diz em termos numéricos? O que significa não ser tão frio? Significa que a temperatura média do mês mais frio é inferior a 18, mas é superior a menos 3. Então, ou seja, não fica mais frio do que menos 3. Na média, pode acontecer uma vez ou outra, mas na média, não. E tem o clima polar, são os mais frios, frio o tempo inteiro. E aqui tem um mapa que eu passei para vocês com a distribuição dessa classificação e um detalhamento desses tipos climáticos. Ele vai detalhar, esclarecendo outras coisas em relação à região. Então, eu tenho um clima tropical chuvoso do quê? De floresta. Naturalmente, o que tinha lá? Floresta. E tem também um clima, também é tropical aqui, né? Tudo, tropical chuvoso. De savana, que é, por exemplo, a região que vocês estão aí, né? É de cerrado. Tem os climas secos, por exemplo, da nossa caatinga, estepe. Eu esqueci de comentar aqui. Savana é o nome para o planeta desse tipo de vegetação, tá? Então, tem a savana africana, o nosso cerrado é um tipo de savana. Livros didáticos cometem um equívoco dizendo que o nosso cerrado não é savana, são plantas diferentes, mas no sentido estrutural, que tem muitos arbustos, muitos campos, florestas concentradas em pequenas áreas, isso é tudo savana, assim como estepe. Estepe tem no mundo inteiro, só que cada estepe vai ter uma flora diferente. Mas a estepe é uma vegetação característica do semiárido. Então é isso aí, ele vai dividindo os tipos de climas, os principais, em vários outros tipos, e ele cria uma sigla para poder fazer a legenda também, né? Depois eu peço para vocês mesmos refletirem sobre isso que eu coloquei na apostila, né, do detalhamento dos tipos de clima e olhar de novo o mapa e tentar fazer umas brincadeiras com algum tipo de curiosidade. Por exemplo, você teria o sonho de morar em algum país? Qual? Qual é o clima lá? Deixa eu ver. Eu quero morar aqui, na Espanha. SA, o clima lá, deixa eu ver. Clima temperado, chuvoso, quente. Ele tem chuva no inverno, tá vendo? É o contrário da gente. A gente tem chuva no verão e ele tem o verão quente. Delícia, eu quero mesmo morar lá. É assim que a gente aprende mais um pouco sobre as coisas. E aqui um detalhamento um pouco maior, porque aqui a gente viu na escala
planetária, aí a gente vê aqui na escala nacional, fazendo da mesma forma, né? Tem que ir com alguma curiosidade para vocês conseguirem entender mesmo. E aqui uma síntese do mapa anterior. De modo geral, quais são os dois principais climas aqui, ó? É o equatorial e é o tropical. O tropical do Nordeste Oriental. Eu tenho o tropical do Brasil Central. Dúvidas? Volto aqui em alguma coisa? Não precisa, tá de boa. Não precisa não, a matéria foi Ok. bem tranquila. Se vocês têm dúvida sobre a parte de geografia 2, capitalismo, socialismo e anarquismo. Os trabalhos ficaram ótimos. Só um pouquinho com isso, com relação ao anarquismo, eu acho. É importante mesmo, né? Eu até queria falar do trabalho de vocês, né? Elba, a Jennifer tá mesmo com a Elba, tá, né? Sim. Sim, sim. Então, aí eu comentei que ficou equivocada a parte de anarquismo, né? Primeiro eu quero falar por que eu acho que ocorreu esse equívoco, porque quando a gente fala em anarquismo, a gente do senso comum de que anarquia é falta de ordem. Essa palavra algumas pessoas usam, falam, nossa, que anarquia, que bagunça. Enquanto que anarquia não enquanto filosofia política, não é isso. Deixa eu ver, o anarquismo tem muita fé no bom senso da sociedade, e não acho que temos todo esse bom senso. Ah, com certeza não temos. É uma filosofia muito bonita, né, que acredita que cada um vai ter muito bom senso para servir a comunidade, ao mesmo tempo ser livre para se expressar, para ser você mesmo. É uma filosofia super bonita, né? Basicamente, para fazer uma comparação rápida assim, o anarquismo moderno, ele basicamente é aquela filosofia hippie, pode imaginar isso, é a liberdade total, liberdade de expressão, de ser quem você quiser, a crença de que todo mundo vai se respeitar, que não precisa ter hierarquia, não precisa ter representantes políticos, religiosos, nenhum tipo de representação. Então, o anarquismo também foi evoluindo ao longo da história, foi sendo repensado, uma utopia de que a gente tem capacidade de viver em sociedade de forma harmônica, respeitando todas as individualidades e conseguindo se autogerir. Esse é o anarquismo, esse é o mais moderno, de certa forma eu até achei o anarquismo divertido, isso mesmo. Pronto? Agora sim. O anarquismo é uma ideologia, né? Filosofia baseada na liberdade absoluta e na discordância a todas as formas de dominação e de propriedade privada, pregando a eliminação de todas essas formas de dominação e propriedade privada, principalmente de dominação econômica, política, religiosa ou social, como, por exemplo, até no anarquismo clássico, né, da antiguidade clássica, que não precisava nem ter família, que as pessoas iam nascendo, todo mundo ia cuidando e a sociedade é harmônica. O anarquismo tomou corpo no século XIX no contexto da globalização capitalista. É interessante também lembrar que todas essas filosofias que foram trabalhadas, elas são um contraponto ao capitalismo, um contraponto às diferenças de classes sociais, à exploração do homem pelo homem no trabalho, à propriedade privada. São contestações, peso oposto ao capitalismo, que é super importante que isso aconteça, né? Se não fosse isso, o capitalismo não teria melhorado, hoje nós não teríamos benefícios sociais, estaríamos ainda trabalhando 16 horas por dia numa fábrica, se não fosse o socialismo, se não fosse o comunismo, né? Se não fossem essas contestações. Elas nunca existiram efetivamente em nenhuma sociedade. Elas sempre foram utópicas, elas nunca foram colocadas em prática.